econômica. Ô Vandi, que o mercado sempre acaba fazendo algumas precificações meio fora da realidade ou do contexto. A gente lembra, no começo do ano eram 7 cortes, 6 cortes de juros nos Estados Unidos, depois nenhum corte, agora 1,5 ponto talvez colocado na curva ali. Essa dependência do dado pelo Fed acaba atrapalhando o mercado fazer as suas precificações, as suas projeções, por mais que você, como um ótimo economista que sempre fala, né, as minhas projeções são mais de longo prazo, eu não consigo entender ou não consigo fazer essas projeções tão de curto prazo, mas olhando para o longo prazo, existe esse espaço, de repente até o fim do ano para isso acontecer, ou a sua visão é que talvez chegue mesmo nesse 1,5, talvez chegue em 2 pontos percentuais, mas lá em 2025, seguindo uma trajetória de dependência dos dados por parte do Federal Reserve? Dependência dos dados é essencial, porque os equilíbrios na economia são equilíbrios tênues. Eles não são equilíbrios que se afincam e permanecem ancorados. Então, o que acontece? Você tem múltiplos equilíbrios em função daquilo que a gente tem de novidade. E é esse conceito, né, que a gente chama de dependência dos dados, né? Tudo mais constante é isso. Porém, quando aparece algo novo, a gente precisa incorporar esse novo no modelo e qual é a melhor saída ou a melhor solução para essa nova posição. Então, por isso que é dependente de dados, né? Em função de alta volatilidade, causada, entre outras coisas, também por comportamento de manada, medos e incertezas, que a gente já entra mais na economia comportamental, na neurociência, tá? Que é algo importante e que impacta, de fato, o mercado, e a gente tem que estar atento a esses tipos de comportamentos, os vieses comportamentais, etc. Então, tudo isso faz parte do arcabouço analítico de economia. Agora, quando eu olho, de fato, e olho mais longo prazo, por ser economista, eu vejo que a economia americana chegou a um ritmo bastante elevado e ela vai precisar ter um freio de arrumação. Esse freio de arrumação, a meu ver, não vai ser uma recessão longa, vai ser uma recessão curta, vai ser um reset bem rápido, como já aconteceram diversas vezes. As pessoas têm medo porque as pessoas lembram sempre da última tragédia. Então as pessoas pensam em Covid e pensam em 2008. Nós não temos bolhas especulativas da magnitude que nós tivemos. O nível de responsabilidade prudencial dos bancos hoje é completamente diferente de 2008. Né? Ainda que existam excessos, né? A gente nunca tira todo o excesso. Então, nós estamos num mundo muito mais capitalizado e muito mais capaz de lutar contra uma recessão mais pesada. Nós temos mecanismos para fazer isso. O mundo ficou mais coerente, mais competente em lidar com choques econômicos e financeiros. Agora, carry trade. Carry trade é um negócio que muitas vezes a gente acha que não tem risco, mas tem risco, que é exatamente o que aconteceu. O iene japonês se apreciar e as posições começarem a perder dinheiro. Aí o sujeito começa... O grande problema é que não foi só uma posição exposta em moedas e em títulos do Tesouro Americano. A turma que tomou emprestado dinheiro no Japão fez também uma série de apostas no mercado acionário. E quando ele desfaz uma posição, né, por causa de uma chamada de margem, numa posição acionária, ele desfaz essa posição e outras organizações, outros investidores institucionais, outros grandes investidores têm o mesmo impacto. Você tem essa reviravolta que aconteceu na segunda-feira que eu disse e continuo mantendo, né? Assumiram um risco exacerbado e agora vão pagar o preço por isso. É o preço de não ter controle de riscos. Né? Esse é o mundo mais do casino economics, né? Não é o mundo que eu gosto de operar. Mas, voltando à sua pergunta, eu vejo no horizonte, sim, eu vejo a possibilidade de um corte contínuo de até 1,5%, mas não vai ser nesse ano, vão ser medidas paulatinas, começando com 0,25%, como deve ser, tá certo? Né? E a gente deve chegar ao final desse ano entre 0,75% e 1%. Eu sou mais da casa do 0,75%. E o resto a gente vai ter ao longo do ano que vem, se os dados forem indicativos de que deve continuar o processo de corte.
Bandique, daria para a gente fazer um paralelo